Meus amados irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade em podermos estar aqui com os irmãos. Também eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Jason em ter nos convidado para estarmos aqui com os irmãos. Sabemos que de mim nada tenho, mas dele, sim, nós ouviremos a sua voz nessa noite. Porque é isso que nós viemos fazer aqui, ouvir a voz do Senhor. E o texto que foi escolhido, não é, pelo o coral Simetria, foi na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, e o versículo de número 23. Esse foi o texto escolhido para que pudéssemos meditar nessa noite. E eu quero ler para os irmãos a partir do 19 até o versículo de número 23. A epígrafe fala sobre a exortação e perseverar na fé. E nos diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e cheguemo-nos como verdadeiros corações e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Fiel é o que prometeu. Meus amados irmãos, nós podemos ver e entender nessa carta que foi escrita aos hebreus, que eram judeus convertidos. E aí o escritor estava nessa carta exortando e lembrando de que situações? Lembrando que existiam sacrifícios que eram feitos anualmente, existiam sacrifícios que eram feitos semanalmente, e existiam sacrifícios que eram feitos diariamente. Mas o sacrifício que era feito com o sangue de touros, com o sangue de bode, ele não purificava os pecados. E o texto continua falando que o Senhor, ele não se agradava daquele sacrifício. Para isso, houve a necessidade de um só sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Mas ele continua falando para nós assim, dizendo: se alguém ou algum pecar ou fazer contra a lei de Moisés, esse vai ser o quê? Vai ser morto, bastando ter somente 2 ou 3 testemunhas. E ele continua falando mais, dizendo assim: será que aquele que blasfemar contra o sangue purificado, o que será que vai ter para ele? E aí ele continua nos falando mais acerca de que o Senhor, ele fez uma nova aliança. E o Senhor nos promete e diz assim: eis que dos seus pecados e das suas iniquidades eu não lembrarei mais. Assim diz o Senhor. E o Senhor ainda diz mais assim, olha que lindo: e eis que eu escreverei na sua memória e no seu coração essa nova aliança. E aí ele diz que firme, nós temos que ser fiéis. E nós agora vamos conhecer sobre a fidelidade acerca de Deus. Podemos ver que nos hinos que aqui foram entoados, o que mais nós vimos, e se os irmãos ouviram as letras, viram que disseram assim: na tristeza, tenho que ser fiel. Na alegria, tenho que ser fiel. Na angústia, tenho que ser fiel.
Na tristeza eu tenho que ser fiel, porque a fidelidade ela só não vem da parte de Deus, a fidelidade também tem que vir da nossa parte, sabe por quê? Porque Deus, Ele exige tudo o que Ele é dos seus filhos, e Deus Ele é o quê? E Ele exige fidelidade da nossa parte. Veja que coisa linda. Quando nós falamos de fidelidade, nós agora vamos ter que alinhar ela com as promessas, porque a fidelidade ela só não é para as promessas, mas hoje nós iremos trabalhar aqui com as promessas. Quantos aqui não tem promessa da parte do Senhor? Mas aí tem algo que é bem interessante. Houve um hino aqui que disse assim: se quem prometeu? O Senhor. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel sim para cumprir. Mas os irmãos sabiam que existem vários tipos de promessas? Os irmãos sabem que existem promessas que foram para Israel, existem promessas que é para toda a igreja, e existem promessas que são condicionais e incondicionais. O que é isso, irmãos? Isso é bem simples. Olha só, quando uma promessa ela é condicional, o que é que o próprio nome já diz? Muito bem, há uma condição, e essa condição ela depende de quem? De mim, de você, de nós. Muitos gostam de falar, quando alguém faz uma data comemorativa, aniversário, gosta de citar o livro de Deuteronômio, e gosta de citar o número 8 e o versículo também de número 12, não é? Porque é lindo, que a chuva caia, que se multiplique, onde você colocar a mão o Senhor abençoará, e eis que você não pedirá emprestado, mas emprestará muito. Essa é uma promessa sim. Mas esquece de ler o versículo de número 1, que diz assim, que há uma condição, que se eu e que se você guardar e seguir os mandamentos do Senhor, eis que essas bênçãos elas te seguirão. E aí aonde você colocar a sua mão, eis que o Senhor abençoará. Aonde você colocar os seus pés, eis que o Senhor abençoará. É assim que acontece na nossa vida. Nada é colocado, nada é jogado, nada é dado de uma forma que não tenha algo para se cumprir, porque as promessas de Deus na minha e na sua vida, ela tem um motivo. Ela tem um motivo. E o motivo, ele é um motivo complexo, não é por qualquer coisa. Mas Deus, ele tem as promessas, e o Senhor, ele cumpre tudo o que me promete e o que te promete, porque a palavra do Senhor diz assim: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Iria o Senhor prometer algo para mim, para você, e não iria cumprir? Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós queremos que tudo aconteça no meu e no seu tempo, mas o tempo do Senhor, ele não é o meu, nem é o seu tempo. O tempo do Senhor é o tempo certo e correto. Muitas vezes precisamos amadurecer mais para poder receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque podemos pensar que quantas vezes as crianças recebem algo e elas não têm a sabedoria para cuidar. É necessário que ela tenha um entendimento maior, é necessário que ela cresça mais para poder receber. Assim somos nós. Olha só o que eu te digo nessa noite: se a tua noite está escura, se você tem chorado muito, saiba de uma coisa: isso é o processo de Deus para que possa cumprir e chegar nas tuas mãos aquilo que Ele prometeu, porque fiel é o Senhor que prometeu. Olha só, não desista, não saia do lugar. Muitas vezes, e algumas pessoas já perderam as esperanças nas promessas de Deus. Olha o que eu falei no início: Deus não é homem para que minta. Quando alguém nos promete algo que Ele não cumpre, o que acontece conosco? Naturalmente nós perdemos a confiança naquela pessoa. Mas eu te digo assim: Deus, por acaso, já deixou de fazer aquilo que Ele cumpriu na sua vida? Não.
Olha, a palavra do Senhor, ela tem, alguns estudiosos dizem que tem mais de 30 mil promessas. Outros resumem mais ela e diz assim que existem 8.810 promessas na palavra do Senhor. E eu te digo mais, o homem prometeu a Deus 291 promessas aproximadamente. E Deus prometeu ao homem 7.487 promessas. Mas eu te digo uma coisa nessa noite. Sabe o homem, quantas dessas promessas ele vai cumprir para Deus? Eu não sei, mas alguma delas ele vai deixar cair por terra. Mas sabe quantas promessas Deus te prometeu? Essas 7.487, eu te digo com convicção, nenhuma dessas promessas vai cair por terra. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que nos prometeu. E nessa noite o Senhor marcou um encontro aqui conosco, que nós devemos perseverar, esperar e aguardar as promessas do Senhor. E aí quando alguém disser para você assim, você tem promessas do Senhor, você vai dizer assim, eu tenho as promessas do Senhor e eu estou aguardando que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, porque o tempo é dele, a hora é dele, o dia é dele, o amor é dele, o povo é dele, a igreja é dele, a tua vida pertence a ele. Não vai ser no teu tempo, não vai ser quando você quiser, mas Deus, ele já tem um tempo determinado para que algo aconteça diferente na sua vida. E aí você vai ver, quando chegar nas tuas mãos, você vai conseguir dizer assim, ah Senhor, como valeu a pena, Pai, esperar, como valeu a pena, Senhor, passar por aquele processo. Ah Senhor, quantas vezes me caluniaram, mas eu aguardei, Pai, as tuas promessas, porque o Senhor me prometeu, eu confiei a minha vida a ti, Senhor, e hoje eu estou aqui, Pai amado, ainda aguardando as suas promessas. Aguarde as promessas do Senhor, aguarde as promessas do Senhor. Agora sabe o que é mais interessante, irmãos? Nós nos ligamos muito nas coisas materiais, mas sabe qual é a maior das promessas? Muitos não se lembram mais. Vai ser naquele dia, ou que se ressuscite, ou que ele apareça nas nuvens e leve a sua igreja. Esta é a maior das promessas. E muitos não aguardam mais ela. Muitos não se preocupam mais com ela. Agora, veja que interessante. Nós queremos chegar até aquele dia, mas nós temos que ser o quê? E muitas vezes queremos só a fidelidade de Deus. Mas no início eu disse a vocês que Deus, ele exige dos seus filhos aquilo que ele é. E se Deus, ele é fiel, ele exige de mim, irmãos, fidelidade. Isso é um momento em que nós paramos para refletir o que fazemos dentro do nosso ser, da nossa vida. E aí vem a promessa que ela é incondicional. Quando Deus quer fazer algo, ele não depende de mim e de você. Quando ele quer fazer algo, ele não precisa que nós façamos como Sara tentou ajudar na promessa, só atrapalhou. Então não adianta tentar ajudar a Deus a cumprir com a promessa na sua vida, porque nessa noite ele está dizendo a você, olha filho meu, olha filha minha, não preciso da tua ajuda, filho meu, filha minha, o que eu preciso de você é que você confie somente nas minhas promessas e naquilo que eu te prometi, porque o tempo vai ser o tempo dele, mas a promessa vai se cumprir, irmãos, se alegre com isso, a promessa vai se cumprir, irmãos, confia nisso, irmãos, que a promessa vai se cumprir, irmãos. Muitos não acreditam e não confiam mais. E aqui foi louvado que Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou em nada.
Ele continua sendo o mesmo. Eu sei que tem uma programação, quando chegar no tempo, aí vocês me avisem. Porque eu estava observando o relógio, mas hoje não tem relógio, né? Isso quer dizer que vamos terminar no horário também. Então, o que acontece? Muitas vezes o Senhor, Ele quer algo de mim e de você. O que é que naturalmente nós fazemos? Nós somos seres humanos. Senhor, não envia a mim. Senhor, envia o meu irmão que está aqui. Envia ele, irmão. Envia ele. Mas a mim, Senhor, não. Mas o Senhor te fez uma promessa. Desde ontem que o Senhor, Ele está colocando isso, quando nós falamos no nosso coração, porque o Senhor, Ele quer falar, não é, com alguém. E Ele tem pedido algo para alguém, e Ele tem mandado alguém fazer alguma coisa. Mas essa pessoa, ela não quer fazer. Ela acha que não é capaz. Mas quem capacita? É o Senhor. Eu estou aqui com temor e com tremor. E eu sei que eu não tenho nada. Eu sei disso. O que eu aprendi, o que eu ensino para meus filhos é: quando Deus te usar, chegue em casa e agradeça pela misericórdia dEle te usar. Não infle o seu ego, porque nada nós temos. Tudo é dEle. E o Senhor, Ele quer falar para vocês aqui, alguém aqui, Ele tem pedido algo para que você faça, mas você recuou. E sabe o que acontece com quem recua? Está no mesmo capítulo do versículo que escolheram. Aquele que recuar, assim diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Às vezes nós pegamos textos isolados da palavra do Senhor e queremos nos alimentar. E esquecemos do que tudo envolve aquele contexto. E é isso que envolve. O Senhor é fiel, mas Ele exige fidelidade. E Ele quer que eu e que você voltamos para o caminho que Ele determinou para mim e para a sua vida. Porque aquela promessa, ela só vai acontecer quando você e quando eu retornarmos ao caminho. E sabe o maior dos segredos que existe? Não adianta se esconder, irmãos e irmãs. Não adianta se esconder. Porque, como o salmista fala, se eu for ao céu, se eu descer à profundeza do mar, onde eu estiver, o Senhor, Ele está me vendo. Não adianta correr. Não adianta fugir. Retorne para o caminho, para que aquela promessa, ela volte a se cumprir na sua vida. Quer receber a promessa? Faça a vontade do Pai, que é isso que Ele pede para você nessa noite. E nós, irmãos, que ainda estamos aguardando, nós devemos ficar firmes. Aí eu pergunto a você, está chorando? Chore mais um pouco nos pés do Senhor, porque a tua promessa vai chegar. Está triste? Busque a presença do Senhor, porque a tua promessa vai chegar. Acha que nunca vai acontecer contigo, mas acontece com o irmão da direita e da esquerda? Deus, Ele tem algo preparado para você também. Você acha que está esquecido? Você acha que não existe nada? Você acha que chegou aqui nessa noite por um acaso? Não, Deus te fez um convite através do seu servo, da sua serva, e te trouxe até aqui para dizer assim: olha, nessa noite eu estou mais uma vez te lembrando daquelas promessas que eu te fiz, que muitas vezes você acha que não vai acontecer e que você já desistiu, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Ele não muda, Ele não vai mudar, e Ele vai continuar a cobrar de mim e a cobrar de você. Volta para o caminho e faz a vontade do seu Pai, porque tem algo aguardado para você. E não somente isso, o mesmo texto diz assim: olha, irmãos, cuide um dos outros. Olha, irmãos, não saia da sua congregação. Está escrito na palavra do Senhor. Vamos continuar cuidando, porque nós falamos aqui o quê? Que aqui é uma igreja onde nós o quê?
O que é que nós amamos, né? Nós amamos. Vamos amar, vamos continuar amando cada vez mais. Não vamos nos tratar como desconhecidos pelo caminho. Vamos nos amar, vamos nos cuidar. Porque o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para fazer nesse lugar. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. E eu, irmãos, nessa noite, eu quero receber as promessas do Senhor. Nessa noite eu coloquei um desejo no meu coração, que eu quero receber as promessas de Deus. Eu coloquei o desejo no meu coração, que eu não me escondo. Isso eu coloquei há anos. Eu não me escondo, eu não corro, eu não rejeito. Quando fala assim, é para o Senhor, eu digo assim, é a promessa que Ele me fez, que eu tenho que estar fazendo a vontade dEle. Se é para o meu Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu farei a vontade do Senhor. Coloca o desejo no seu coração de fazer a vontade do Senhor. E vocês, todos aqueles que adoram ao Senhor, olha só, quando vocês abrirem os seus lábios, é como se vocês estivessem na presença do Senhor. Quando a gente canta, e fica somente aqui no nosso louvor, mas quando nós abrimos nossos lábios e começamos a adorar o Senhor, é como que se o céu descesse e a nossa adoração começasse a chegar até a Ele, e a igreja começa a receber de uma forma diferente dentro do nosso ser. Aí vocês têm essa responsabilidade, é dedicar a sua vida ao Senhor, é se dedicar ao louvor, é se dedicar à direção, é se dedicar à obra, para que Deus cumpra com a promessa que prometeu a vocês, porque vocês agora estão no arado, e aquele que pega o arado, ele não deve mais olhar para trás. Quantos querem receber a promessa do Senhor? Eu não sei se a promessa que Ele fez para você é incondicional ou se é condicional, mas não importa, Ele vai cumprir. Cuidado, não sejamos como Jonas, sejamos sábios. Vá, eu vou. Não queira que outro vá. Quando o Senhor falar, vá e faça, você não diga, ele e ela não merecem, eu não vou, mas o Senhor foi quem mandou. Lembra a visão que o apóstolo teve? Desceu aqueles alimentos e o Senhor disse como? Ele disse, nunca comi nada que fosse dessa forma. E o Senhor disse assim, você agora está sem querer comer aquilo que eu santifiquei? Então nós não somos, nem temos o direito de dizer quem é, quem não é, quem está ou quem não está. Somente vá e faça a vontade do Pai, meus irmãos. Meus amados irmãos, somente até aqui, não mais adiante, amém? Amém? Eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade. Eu quero receber as promessas do Senhor, amém? O que passar daqui vai ser de mim, foi somente até aqui, tá? Eu pensei várias coisas, né? Mas durante os louvores o Senhor me direcionou, mas como eu gosto de fazer, né, no PGM, eu vou colocar isso aqui no grupo para vocês. Do jeito que está escrito aqui, o que eu não li, eu vou colocar para vocês. Amém? Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando. E se os irmãos não sabem, fique sabendo. Eu sou carente e necessitado das vossas orações. Amém, meus irmãos? Nada tenho para os irmãos, se não for da parte do Senhor. Então preciso das vossas orações. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Estou feliz. Esse é o meu primeiro aniversário aqui junto com o coral. Deus me trouxe aqui uma vez, me levou para o outro lado, mas Ele me trouxe novamente, e eis-me aqui, e envie-me a mim. Amém? Deus abençoe.